tranquilo. Deixa eu dar uma voltinha de novo aqui no YouTube para ver como é que está a manifestação da galera da gauchada aqui, para ver quem é que está conosco e quem já está deixando as suas frases, as suas conversas aqui. A Luciana dando boa noite, professor Tony. O José Rodrigues está chutando e cabeceando. Pessoal, bora curtir e compartilhar. Não esquece, nós temos mais gente assistindo do que curtindo esse vídeo. Vamos curtir e compartilhar, até para que as pessoas possam conhecer um pouco da história do Ronaldo, tá? Desse campeão que está conosco hoje, para que ele conte todas as suas evoluções desde que ele começou a trabalhar com danças tradicionais gaúchas. Pessoal, não esquecendo, nós temos uma mentoria elite de arte de interpretar, o link está aí na descrição, e só para avisar vocês também que hoje é o último dia do segundo lote, tá? Hoje é o último dia, encerra o segundo lote, então se não fizer a inscrição hoje, tá ferrado, não vai conseguir fazer pelo valor do segundo lote. Eu estou só esperando o Pedro Darcy voltar ali, que ele está se preparando para a nossa oração inicial, então eu esperei um pouquinho ele. Está preparado aí, tio Pedro? 100%? Então, só abrir o microfone com o Pedro Darcy e Estela, a nossa oração. Meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e assim orarmos pelos enfermos do corpo, mas também por aqueles enfermos da alma. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda ao que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti, pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e pela esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a ti. Que a tua paz esteja com todos nós. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Estela. Já estamos com a oração feita para abençoar a nossa reunião. E, ao mesmo tempo, já quero colocar para as pessoas assim que estão chegando agora, o que não é 100% veiaco, ou até mesmo os que já são 100% veiaco, que não esqueçam que tem a melhor hashtag e nós temos a melhor frase, tá? Eu não sei se a Sandra vai sortear um e-book dela para a melhor frase, tá? Ou se ela vai sortear um e-book dela para a melhor hashtag. Antes de começar com o Ronaldo, até vou perguntar para a Sandra. Sandra, fala um pouquinho do teu e-book, Sandra. Como é que está o lançamento, como é que estão as coisas, qual é a ideia do e-book. Abre o teu microfone aí e nos conta um pouquinho do e-book antes da gente deixar o Ronaldo tomar mais um mate, ficar mais tranquilo ali. Pode falar aí, Sandra. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da sala, pessoal do YouTube que está nos assistindo. O e-book Meu Dançar foi lançado sábado. Está tendo uma aceitação muito boa e eu estou muito feliz com isso. Tenho lido os depoimentos das pessoas que já leram e tem sido muito gratificante, porque a ideia é justamente essa, que as pessoas se sintam bem com o que eu escrevi, com o que está ali, com as informações que tem ali e com o tipo de trabalho que foi feito. Se sintam bem com a ideia do dançar pelo prazer de dançar, ou com prazer, porque mesmo que a gente vá para um concurso, a gente precisa ter prazer em estar ali e estar dançando.
Então, isso é o primordial nessa obra, que as pessoas entendam o seu dançar. Eu coloco ali, inclusive, no livro, para quem já leu e para quem vai ler, que aquelas histórias que tem ali são a visão desta prenda, da Sandra, mas que cada prenda pode criar a sua. E os instrutores, as pessoas que vão trabalhar com as prendas, podem utilizar também essas histórias para que elas se deem conta dos movimentos e dos comportamentos da época que a gente representa. Então, eu tenho ficado, assim, bem lisonjeada com os comentários que as pessoas têm feito sobre o livro, porque eu tenho alcançado o meu objetivo. É bastante recente, foi lançado sábado, mas tem tido uma repercussão bem boa. Então, eu acredito que vai ajudar bastante com a ideia que eu tinha de mostrar às pessoas, né, que cada um de nós tem o seu dançar, mas que a gente representa uma época e essa época tem que ser compreendida. Eu não sei, Tony, tu queres fazer não sei, queria falar alguma coisa? Não, era da live. Tá. Sim, o Cláudio está me lembrando que semana que vem vai ter uma live pelo MTG com o Andrew. Não sei bem o dia ainda, eles tinham pedido para fazer essa semana, e eu ainda alertei eles que é semana de política, o pessoal tá todo, né, em função disso, e também a questão do Enarte, que tem algumas lives do MTG, e tem do Bloco 6 também, se não me engano, alguma coisa em relação a isso, então a gente deixou para a semana que vem. Aí eu aviso o dia direitinho. Tony, tu queres fazer... Perdão. Tu pode fazer o sorteio como tu quiser, Sandra. Tu quer melhor hashtag ou melhor frase? Qual que tu acha? Eu acho que é a melhor frase. Melhor frase de hoje, então, leva um e-book Meu Dançar. Ou a melhor ata. Podia ser, né, Pedro? A melhor ata era sensacional. É covardia, né? Olha só, então quem tiver hoje a melhor frase, já sabe, ganha um e-book Meu Dançar, da Sandra, e não esquece disso. Então, capricha na melhor frase e na melhor hashtag. Falando do Bloco 6 aqui, ó, vai ter sorteio de danças, coreografias e muito mais. Tá? Hoje, 20 horas, lançamos e fizemos o sorteio de 12 grupos desse projeto. Tudo com muito respeito aos grupos e ao festival. Então, se liga que o Bloco 6 está fazendo uma live, vai fazer uma live louca de especial também, tá? A respeito do Enarte. Bom, o nosso convidado já descansou, já se acalmou, já tomou 2 ou 3 mates, então convidamos, né? E já agradecemos de início o Ronaldo Estevo pela participação. A gente sabe que ele é bastante ocupado, mas deixou esse tempo para conversar conosco e contar um pouco da sua trajetória. Ele que foi campeão do Enarte, o último campeão, né? E vai conversar sobre toda a trajetória dele, então não adianta eu estar dando spoiler agora. Melhor agradecer o Ronaldo. E, Ronaldo, abre teu microfone aí, a casa é sua e nós gostaríamos de ouvir as tuas experiências aí, a tua história. Bom, boa noite, Tony, boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos da reunião, né, o grupo de estudo aí do grande projeto Fala aí, Professor. É um prazer estar aqui com vocês, com certeza. Confesso que fiquei bem apreensivo, assim, né, estar na frente desses grandes mestres aí da dança, aí, dessas pessoas que lutam pela nossa dança, né, e estou muito feliz. Obrigado, Tony, pelo convite, e contar um pouquinho da nossa trajetória, da história, né. E quero dar os parabéns pelo projeto aí, Tony, tá, né, de vento em polpa aí, tá muito bem trabalhado, né? No início eu estava nas reuniões, aí claro, depois com o trabalho, a gente correndo na lida aí, acabou apertando o horário, mas parabéns aí pelo projeto, parabéns a todos pelos estudos, e estou muito feliz de estar aqui, né, junto com os amigos aí, junto com as pessoas que também admiro muito, e vamos que vamos. Falar um pouquinho da minha... A Priscila colocou aqui, ó, já para corrigir a minha falha ali, ó, no nosso chat, que é campeão do Enarte juvenil e do campeão do Enarte adulto. Pode continuar aí, Ronaldo. Só te Mirim também. Bem lembrado aí pela Priscila. Obrigado, Priscila. Tony, eu comecei lá em Uruguaiana, né, no meio tradicionalista, e comecei dançando em Uruguaiana lá. Depois eu fui pela questão da liderança, assim, né, e de gostar muito do trabalho com os grupos, assim, de estar nos grupos e com a dança também, do estudo da dança, de ir atrás, né, fui convidado para trabalhar os grupos mirins e juvenis, né? E aí
minha trajetória de instrutor começou com esses grupos, Mirim e Juvenil. O Pablo lembrou bem aí, esse tempo nós estávamos conversando sobre o Fest Mirim, que ele não era ainda todo esse festival, né, com o vulto que era, um festival que estava iniciando. E aí eu lembro que eu levei os grupos mirins para participar do Fest Mirim lá, e começou a trajetória, né, começou toda essa vivência na dança e instruindo os grupos Mirim e Juvenil. Depois eu fui com o meu primeiro grupo adulto, né, como instrutor de grupo adulto, assim, para a final do Enarte em 2003. E eu sempre falo, né, a Uruguaiana sempre levou grandes nomes, assim, para trabalhar os grupos adultos, né, e eu tive a grata satisfação de chegar no domingo da final, sendo um instrutor lá de Uruguaiana com um grupo, né, que construímos todo o trabalho do zero, assim, como a gente fala, e consegui chegar no domingo, né, pela primeira vez um grupo de Uruguaiana foi para o domingo da final, tendo um instrutor da cidade. E dali para frente, né, participando do Enarte sempre como instrutor e com os trabalhos expressivos, fui convidado aí pelo professor Tony para integrar a equipe de avaliação do MTG, né, onde tive o grande prazer de trabalhar com grandes pessoas aí da dança, né, como o seu Pedro Darcy aí, como vários mestres da dança e avaliadores, né, grandes avaliadores também. Tive a satisfação também de participar com o Tony nos cursos, né, por diversos lugares do Brasil, por todo o Rio Grande do Sul. E aí foi um longo trabalho na avaliação, assim, né, aprendi muito, com certeza, e trabalhando na estrada aí junto com os professores, né, para a gente tentar fazer o melhor possível, né, a gente sabe que trabalhar na avaliação é muito difícil, né, pela questão da distância, pela questão do tempo também, mas aprendi muito, colhi muito, né, com os professores, assim, todos que a gente trabalhava nos cursos, que a gente ia avaliar os rodeios e também os festivais, consegui colher muito para trabalhar nessa trajetória, né, vou tentar resumir assim, Tony, porque senão, né, vai um bom tempo, assim, de tudo que a gente já viveu, né, nesse nosso meio. Bom, participei da equipe de avaliação e aí em 2009 nós retornamos para trabalhar os grupos adultos. A convite do professor Tony, aí nós fomos trabalhar diretamente os grupos para o Enarte, né? E também tive grandes oportunidades de trabalhar várias entidades, né? De fazer grandes trabalhos assim com as entidades, né? Junto com as entidades, alguns CTGs, algumas entidades começando, outras já tinham uma trajetória, né, em relação ao festival. Então foi uma experiência bem gratificante, assim, né, de aprendizado também e de ir evoluindo nos resultados, né. Felizmente, em 2009, quando nós retornamos, que nós saímos da equipe de avaliação, que retornamos efetivamente para trabalhar os grupos do Enarte, nós trabalhamos alguns grupos lá para a final, né, e tivemos a satisfação, né, a felicidade do Tiaraju ser vice-campeão. Primeiro ano que eu fui vice-campeão com o Tiaraju, né? E foi um trabalho muito árduo, né? Foram 8 meses praticamente de trabalho pensando naquele Enarte e pensando na final, né? E para nós era bem difícil, porque a gente estava na avaliação, retornar para os grupos, a gente tinha diversos fatores que talvez não nos ajudariam, né, a chegar no Enarte, assim, com os grupos, por a gente ser ex-avaliador, por todo aquele preconceito que às vezes se cria, né, em relação a quem está na avaliação e vai trabalhar grupo. A gente sempre falava, né, que a gente partiu dos grupos para ir trabalhar na avaliação, né, e depois a gente seguiu a nossa vida, né, em relação ao... Então, a gente teve que enfrentar muito isso, né, quando nós voltamos a trabalhar para o Enarte. Mas eu aprendi muito, né, nessa volta para os grupos aí. Eu vivia muito a região da Uruguaiana em relação ao grupo adulto, né, e trabalhava nas categorias de base também. Então, com essa volta para o Enarte, para trabalhar efetivamente os grupos adultos, eu consegui ver outras regiões, outras cidades, ter outras experiências. Nós trabalhamos junto, né, trabalhando numa equipe no início com 4 pessoas e depois a gente foi agregando mais pessoas, né, para a nossa equipe de instrutores, e aí depois, claro, cada um teve que tomar o seu rumo, mas eu tive que escolher seguir na lida, né, do que eu amo fazer, que é trabalhar com os grupos também. Lembro que o professor Tony me perguntou se a gente ia, né, voltar a avaliar ou se a gente ia tocar o trabalho com os grupos. Eu disse para ele que
É uma das minhas praias, assim, que eu gosto muito, né, que eu amo fazer, é trabalhar com grupo de dança. E aí seguimos, né, nesses anos aí de Enarte, aí eu tive a grande felicidade de alguns anos estar no domingo da final com 2 grupos entre os 5 primeiros. E também, né, a gente sabe, os instrutores, que a gente sofre um preconceito, assim, né, do nosso cenário, assim, por uma entidade que às vezes a gente acaba criando uma afetividade pelo tempo, por toda a dedicação também, mas a gente também tem os outros trabalhos e acaba criando esse, o instrutor fulano de tal é do CTG tal, né? E que talvez não vá conseguir fazer o trabalho nos outros CTGs. Eu tive a grande felicidade de chegar na final do Enarte lá com os grupos entre os 5 primeiros, que a gente sabe que eu sempre falo isso, é muito difícil, né? Estar entre os 5 primeiros do Enarte, disputando o Enarte, então, muito mais difícil. Mas consegui, né, com toda a dedicação e pensando sempre o melhor para todas as entidades que eu estou trabalhando. Há alguns anos está lá com 2 grupos lá no domingo da final, lá entre os 5 primeiros. E aí com o Tiaraju, essa trajetória que foi evoluindo, né, que a gente foi amadurecendo, um acidente aqui, uma fatalidade ali, como a gente fala na dança, que faz parte, como eu falo, faz parte do jogo. E conseguimos chegar nessa trajetória, nosso cenário, que a gente sabe que é difícil. E hoje eu estou muito feliz, né? Uma pena aí, esse ano nós estamos sem o Enarte, né? Eu falei para a gurizada, a gente não conseguiu, depois lá da final, aproveitar o nosso ano, né? De ser o campeão do Enarte e trabalhar o próximo ano, e trabalhar a ideia do próximo ano do festival também. Então, a gente ficou um pouco guardadinho, né? Um pouco com o título ali, mas ao mesmo tempo sem poder, né, tá fazendo o trabalho em palco como a gente gosta de fazer. Mas também a gente está torcendo para que isso passe rapidinho e a gente esteja no palco novamente aí o mais rápido possível. Então, esse é um pouco da minha trajetória, Tony. A gente sabe, né? A gente foi aí, lutou na estrada junto, aí a gente, né, sofreu na estrada junto. A gente sabe que o nosso cenário é difícil, né? Eu sempre falo isso para os instrutores que estão iniciando. Eu tenho pouco tempo ainda de estrada, assim, eu vejo em relação, né, aos guris aí, que tem uma estrada longa, né? Mas eu digo para quem está começando que o nosso cenário é difícil, né? Então, a gente batalhou bastante, teve que ter persistência, né? Que eu acredito que faz parte de um trabalho para ser campeão, né, de uma questão de trabalhar os grupos para buscar os objetivos, e graças a Deus deu certo e conseguimos chegar aí de estar com os trabalhos na final do Enarte, com certeza. Estamos escutando bem aí, Tony? Estamos escutando bem, estávamos ouvindo atentamente, percebendo. Foram algumas capotagens de carro, né? Alguns acidentes aí. Algumas pessoas perguntam por que o caminho ringueando, eu nunca contei que a gente atorou um joelho meu, mas está tranquilo. Então foram muitas viagens, né, Ronaldo? Juntos, muita estrada. Muita estrada aí naquela equipe. Gledson, eu acho que já dá para a gente abrir para as perguntas. Quem quiser ir erguendo a mão, pode ir erguendo, galera, para fazer as perguntas, tá? Capaz, Tony, o Ronaldo anda bem devagarinho. Um dia eu fui do Enarte, nós fomos dar ensaio num grupo que era nosso. Cara, eu achei que eu ia morrer. Não, mas a gente capotou, mas caiu de pé o carro quando a gente capotou. Caiu de pé. Tem esta vantagem também. Ronaldo, vou fazer a primeira pergunta. Qual o segredo para se manter entre os 5 por tanto tempo? Porque realmente, assim, se a gente for ver os dados, a gente tem alguém aqui que é bom disso aí, que é o Rodrigues. O Rodrigues está sempre analisando, a gente está quase vendendo o passe dele para o bloco 6. Não sei se o Rodrigues está na sala ainda, tá? Porque ele está sempre com as estatísticas. Mas qual o segredo para se manter tanto tempo, desde que tu começou, 2009, até agora? Se a gente for ver os teus números, eles são impressionantes, né? Qual o segredo de se manter tanto tempo entre os melhores do estado? Tony, eu acredito que, claro, é um conjunto de fatores, né, que a gente sabe que determina um trabalho, né? Não é só um fator, assim, ou só um resultado, mas eu acredito que é a total dedicação, né, trabalhar em equipe, não tentando ser o dono da verdade ou tentando decidir tudo sozinho. Claro que é toda a parte técnica dos grupos, falando em resultado agora que tu falou sobre essa parte aí
anos de resultado, digamos assim, né? Eu acredito que a gente tem que definir muita coisa, a gente tem que bater o martelo, né, em várias coisas nos grupos que a gente está na liderança, mas eu procurei sempre ir aperfeiçoando e melhorando essa parte de trabalhar com a equipe e trabalhar com as boas ideias das pessoas, não centralizar tudo que tem que ser feito só em mim, né, só na minha pessoa, mas dividir com os outros, colocar todo mundo na mesma caminhada e, principalmente, claro que o instrutor carrega esse peso, né, da escalação e cortar, às vezes, nos 47 do segundo tempo, o dançarino ali para uma escalação que a gente precisa, né, um conjunto de fatores para o grupo ser melhor, mas eu sempre tentei, ao longo dos anos, valorizar muitas pessoas que estão comigo. Muito. Eu acredito que eu posso falar isso diretamente, vamos falar, né, do Tiaraju, que foi o último campeão do Enarte. No Tiaraju a gente tem muito isso, a valorização das pessoas e também o cuidado com as pessoas. Eu falo isso, as pessoas perguntam qual é o segredo para manter um grupo assim no foco, e acredito que a gente tá monitorando as pessoas em prol do grupo e da vida das pessoas, né? A gente está monitorando a dedicação delas para a entidade e para o grupo de dança. Então, às vezes não acontece isso, às vezes acontece da pessoa perder aquela disponibilidade, ou talvez achar outras prioridades e não conseguir conciliar o grupo de dança e a entidade. E eu vejo isso, acontece muito, de a gente deixar essa pessoa mais de lado, ou tudo bem, vai entrar outro no lugar, e lá não, a gente tem essa ideia de a pessoa, ela está com algum problema, ou a pessoa às vezes está desviando um pouco o foco de estar somando junto conosco, de estar, né, participando como ela estava, a gente vai atrás, a gente procura, né, saber o que está acontecendo. Então, essa valorização, eu falo que é um monitoramento da pessoa, sabe? Da pessoa, quanto ela está participando e se dedicando junto com o trabalho. Então, eu acredito que isso deu certo, isso manteve um padrão ao longo de todos esses anos. E também uma coisa que eu falo sempre para os dançarinos, não tem escolha, né? Ou é 100% de dedicação e comprometimento, ou não dá certo. 99% a gente não se contenta com isso. Isso já é filosofia de vida lá. Ou é 100%, aqui, como a gente fala, aquele 1% vagabundo não funciona, né? Então, a gente não aceita de maneira nenhuma. Ou se dedica 100%, ou a coisa não acontece. Então, acredito que isso também deu certo, né, ao longo dos anos. E tudo foi evoluindo, tudo foi amadurecendo, tudo foi entrando num planejamento para chegar numa ideia, né, num padrão assim de 2019, por exemplo, onde a gente, né, culminou para várias premiações e também para um padrão de trabalho. Nem vou falar tanto em premiação, mas mais uma excelência no trabalho que a gente queria, né? Mais uma excelência da entidade. Hoje tem uma entidade toda voltada para todos os segmentos da nossa tradição e para todas as pessoas, né? Perfeito, Ronaldo. Vou só dar uma rodadinha antes de liberar para o Gladson as perguntas aqui, né? A Lupe colocou ali que foram uns quantos cavalos na estrada, viu, Ronaldo? Também colocou aqui, ó. Quero deixar o meu grande abraço da família Nicoloso, professor querido e amigo, colega da estrada e de dança, e fazer uma pergunta, né? Mas essa pergunta da Lupe eu vou deixar para depois das perguntas da sala. Quem tiver aqui, ó, no YouTube, não esquece de curtir, tá? Curte aí o vídeo, porque tem mais gente assistindo do que curtindo, e isso é importante para nós. Também gostaria de pedir para vocês que fizessem suas perguntas aí no nosso chat, que nós vamos trazer para a sala. E não esquece que chegou o Bruno aí também, né? O Bruno está com vocês, e o Bruno é multicampeão de frases, então já ficou mais difícil de ganhar o e-book da Sandra. Gladson, é contigo, Gladson. Bueno, ia aproveitar aqui para roubar a vez, né? Mas o Tony roubou a minha pergunta. Mas aproveitar para agradecer o Ronaldo aí, e o que ele falou ali na resposta dele sobre dedicação e envolvimento é algo que pude acompanhar no passado. A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele, né? Se Deus quiser, agora a gente vai continuar esse trabalho. A dedicação, se envolver com o trabalho, da parceria, de estar junto ali. Foi um ano complicado para nós, ele ajudou muito nós lá no Mata, né? Então, agradecer por tudo isso aí. E, bom, como já a pergunta já me foi roubada, vamos passar as perguntas agora com o Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Ronaldo. Eu, primeiramente, parabenizar pela tua história, pela tua trajetória
tanto dentro do festival quanto nas danças tradicionais de um modo geral. A gente acompanha bastante, né, os seus trabalhos ali, e a gente sabe que são todos feitos com muito primor, né, muita dedicação. Eu tenho duas perguntas que, de certo modo, elas foram também respondidas, mas eu gostaria de perguntar para o professor Ronaldo, dentro da construção assim de um trabalho, né, qual etapa ou qual o momento que tu entende sendo o mais importante, na tua opinião, né? Boa noite, Fábio. Primeiro eu quero agradecer aí o nosso amigo Sandro Nicoloso e toda a família dele, né? Sandro Nicoloso também foi posso dizer assim, né? Um paizão quando eu iniciei aí na avaliação e também junto na estrada, né? O Sandro e a Lupe aí sempre tiveram uma palavra de conforto, sempre tive uma palavra de orientação, um carinho conosco, né? Eu lembro da nossa equipe assim de trabalho, e eles sempre estavam colocando a gente no caminho, né? No trilho, assim. Então agradecer ele, dizer que eu tenho o maior carinho pela família deles, ele é um amigão aí mesmo, e eles, né? Então agradecer eles por tudo que eles, né? Eu sou grato a muitas pessoas, com certeza, e essa família aí, né, fez uma grande diferença assim na minha caminhada tradicionalista e me ajudou muito, com certeza. E ajudou muito, eu digo, na parte, né, de pessoa, de tradicionalista, com certeza. E respondendo ao Fábio, eu acredito assim, Fábio, geralmente, prazer falar com o Fábio, né? Eu sempre tive o maior carinho pelo Fábio, e o Fábio é um cara muito gente boa e, né, muito dedicado ao nosso tradicionalismo e às danças também. Eu acredito, assim, eu penso, né? Eu sempre vivo, agora com esse negócio da pandemia, até foi muito difícil para mim, assim, porque eu vivo esse negócio da dança, como a gente fala, 24 horas por dia, né? E dos grupos, assim, intensamente. Então, eu nunca consegui começar um ano, por exemplo, e dizer, não, agora vai começar leve, porque a gente trabalha por ciclo, por etapas do ano, né? Por momentos de rodeios, por momentos do festival, por momento da temática, por momento de apresentação da Semana Farroupilha, por vários momentos, mas eu sempre tentei passar para os grupos que todos os nossos momentos do que a gente vai fazer sobre a nossa dança e sobre o grupo, sobre o que a gente vai representar também, que todos os momentos sejam muito importantes, né? Então, eu sempre levei isso muito a sério, muito no meu dia a dia. Eu acredito que tudo que a gente vai fazer, a gente leva muito para esse lado da coisa, não ter aquele momento, agora vai ser melhor. Eu sempre digo, né, para o pessoal, o Enarte lá para nós, para um ano, de uma entidade, de um grupo, tem que ser uma fase do ano. Claro que para muitas pessoas é a última fase, né, aquela fase que veio todo ano trabalhando para aquilo, e o Enarte é o topo lá da chegada dos grupos. Mas eu sempre falo para o pessoal, e é difícil a gente trabalhar isso, porque, né, é muito no psicológico também, para a dedicação ser integral o tempo inteiro, né? Tudo que a gente vai fazer na apresentação na Semana Farroupilha, na apresentação para os pais no CTG, para varrer o CTG lá para preparar para um evento. Então, eu sempre digo que todos esses momentos a gente tem que tentar tornar importante, né? Mas pensando no Enarte, Fábio, eu acredito que os momentos muito importantes para mim, assim, os momentos onde a gente está planejando, sabe? Onde a gente está desenvolvendo o projeto e fazendo aquela execução em cima do que foi planejado, mas principalmente o planejamento. Em 2019 mesmo, nós sentamos na terça-feira, na semana que antecediu o Enarte, e estávamos praticamente nas últimas reuniões de detalhe, assim, do que faltava nos ajustes, né? E a gente planejava e cada passo que a gente ia dar até chegar naquele momento lá do Enarte, até no domingo, por exemplo, até o último momento que a gente está dentro do ginásio. Então, eu acredito que o planejamento, para mim, é muito importante. A fase do planejar para acontecer, ela é muito importante, principalmente pensando no nível do Festival do Enarte, né? Não sei se eu consegui te responder aí, Fábio. Não, tranquilo. E eu tenho só mais uma perguntinha que é praticamente complementando essa primeira. A gente sabe, né, professor Ronaldo, como o senhor comentou, o senhor já chegou entre os 5 com 2 grupos diferentes. A gente sabe que o senhor trabalha com outros grupos também, né? Como é que funciona a tua organização de agenda, de ensaios, dando aula para vários grupos em vários pontos diferentes do estado? E como é que é organizar tudo isso? E, ao mesmo tempo,
mantendo a qualidade, que sempre a gente vê que é uma qualidade muito, muito boa, né? Uma excelência muito boa. E a gente sabe que é difícil trabalhar com tantos grupos e ter qualidade em todos, né? Como é que tu organiza, como é que tu gerencia tudo isso, né? Essa pergunta é difícil, hein, Fábio? Hein, Tony, fazer o calendário não é fácil, né? O que eu posso te dizer, Fábio, eu perco não, eu coloco muito tempo também no planejamento, né? Em relação a todos os grupos. E eu tento ao máximo fazer o trabalho que eu digo, né? A intenção do trabalho, toda a parte de organização e planejamento igual para todo mundo, né? Eu acredito que isso conseguiu buscar um padrão, assim, eu não gosto muito de falar assim, de ganhar isso ou ganhar aquilo, né? Mas eu consegui chegar aos grupos lá com mais de um trabalho entre os 5 primeiros, por essa questão de trabalhar com uma ideia do planejamento, da organização, e, né, para todos os grupos iguais, e também a dedicação. Eu acredito que eu não saio de casa pensando, não, o ensaio do Tiaraju, vou falar do Tiaraju, né, que eu estou praticamente 12 anos, vai ser diferente lá do CTG, que eu estou dando aula lá há 2 anos, por exemplo, ou há 1 ano. Não, eu saio de casa, né, com um calendário de ensaio para fazer da mesma forma, a mesma dedicação para todos, né? E eu posso te dizer, é muito planejado os ensaios. Eu tenho uma média, às vezes, de sábado e domingo, dá praticamente mais de 8 ensaios, às vezes. Eu terminava no domingo, às vezes, 3 da manhã, o último ensaio. Então, era bem corrido mesmo, encaixar um calendário para que eu conseguisse atender todos os grupos que eu estava trabalhando. É bem difícil, sabe? Mas é com planejamento, contando com as grandes equipes que tem nos CTGs, né? Eu sempre digo, eu sou o que vou menos tempo, talvez, nos ensaios e nos grupos, né? Eu consigo passar uma vez por semana em cada grupo, e quando aperta lá para o Enarte ou para uma interregional, claro, eu consigo, né, tento fazer mais do que uma vez na semana, mas as equipes, os ensaiadores, todo mundo que está envolvido com os grupos é que conseguem dar essa ideia da execução do planejamento e também essa dedicação. Então, eu acredito que esse trabalho em equipe é o que ajuda a dar toda essa excelência que tem no trabalho nos CTGs, né? E todo mundo está trabalhando para o mesmo foco, mas principalmente com as pessoas que estão trabalhando, me ajudam muito, com certeza. Sem essas equipes, sem a patronagem, sem os pais que estão por trás, né? Todas as famílias, sem todo esse conjunto aí, no mesmo foco, e puxando a entidade, eu não conseguiria, digo eu, né, o Ronaldo instrutor, fazer o trabalho acontecer da maneira que ele acontece, assim, né, junto com os CTGs. Então, acredito que o segredo disso tudo, claro, um bom planejamento, toda essa dedicação, mas também tudo que tem por trás disso, como a gente fala, né, tudo isso que eu falei das famílias, e todo que é uma estrutura de um CTG, né? Então, é isso, por isso que eu acredito que dá certo, com certeza. E, com certeza, dormir pouquinhas horas por dia, né, que é uma coisa que nos acompanha quem trabalha com dança. O dormir faz parte de outro mundo, como a gente fala, né? Então, mas é dedicação total e para a coisa acontecer mesmo. Não, da minha parte, bem contemplado, e parabenizo novamente, professor Ronaldo, pelos teus trabalhos. Certamente o teu sucesso não é por acaso, né? Tá aí a explicação do porquê, do trabalho, da dedicação, da organização, né? Então, parabéns, e que tu continue tendo todo esse sucesso que o senhor já tem. Obrigadão, Fábio. Ô, Tony, quero agradecer o Gledson aí. Quando eu cheguei lá no Mata, lá, nós passamos por um momento assim, né, de reformulação no CTG e toda a estrutura, e eles perguntaram para mim, né, quando a gente estava num momento muito difícil, assim, como que eu ia estar com o CTG e com o grupo, né, e eu falei para eles que a minha camiseta, né, e a minha bandeira, com certeza, era o Mata Nativa, e eu, né, lutaria muito para estar junto com eles e para coisa, né, para a gente fortalecer o CTG para seguir em frente. Deu certo, né, o patrão que assumiu lá toda a ideia da coordenação aí pelo Gledson aí, que assumiu a bomba no colo, como diz o outro, né? Então, agradecer a todos eles aí, agradecer ao Gledson pela confiança de sempre, né? A gente foi parceiro aí também, lutou junto, né, para que a coisa entrasse nos trilhos aí, para que o CTG tivesse, né, uma estrutura assim para trabalhar legal, né? Então, quero agradecer ele de coração aí. Se Deus quiser, 2021 nós vamos estar na lida de novo aí.
Deus quiser, professor. Estamos ajeitando tudo para a coisa andar novamente. Passando essa encrenca aí. Bom, dando sequência agora às perguntas, o Rodrigues. Boa noite a todos, boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Como disse o Tony, com as minhas anotaçõezinhas aqui, nos 50 anos do Tiaraju, tem a fase pós-Ronaldo e antes do Ronaldo. Antes do Ronaldo, o Tiaraju ganhou o Fegarte, ficou em terceiro lugar em 95. Depois foi conquistar em 2009, segundo lugar contigo. Desses 11 anos, Ronaldo, 7 vezes tu esteve com o teu grupo entre os 2 primeiros, ou primeiro ou segundo. Com exceção, assim, de 2010 e 2012. Uma pergunta minha é que às vezes o pessoal questiona, assim, quando um grupo está sempre entre os primeiros, assim, quando acontece algo assim, o pessoal sempre, opa, o que aconteceu? Então, eu gostaria de perguntar o que ocorreu, claro, se tu puder falar, né? Aconteceu em 2010 e 2012. Claro, Rodrigues, tudo bem, meu vizinho lá da Uruguaiana? 2010, Rodrigues, eu voltei para avaliação, Rodrigues, esse é o problema. A gente ouviu muita coisa, né? 2010, o Tony tinha voltado diretor e teve aquela fatalidade da fita, né? Que rebentou a fita do pau de fitas, e aí acabou, né, com todo o problema e tudo, a gente não conseguiu chegar no domingo, né? Não conseguimos chegar no domingo. E 2012, nós tivemos um integrante que caracterizou uma pessoa a mais, né, dentro do palco, e aí nós fomos desclassificados. Então, esses 2 acidentes, assim, que a gente fala, né, jamais a gente imaginava sobre a fita, né, porque foi feito um trabalho muito forte. Deixa eu só ver minha bateria aqui. E aí foi feito um trabalho muito forte, assim, né, para 2010, porque vinha do vice-campeonato, e aí teve todo aquele acidente. Então, foi isso que aconteceu, Rodrigues. 2010 arrebentou a fita, e em 2012 nós tivemos um dançarino que entrou a mais, né, no tablado, lá na hora da saída, aí, né, foi computado um dançarino a mais e foi colocado o artigo do regulamento e aí fomos desclassificados. Mas todos esses anos aí, 2010 e 2012, claro, é muito difícil para o grupo, para o CTG, para todo mundo, né, que dedica um ano inteiro, né, uma vida toda para aquele acontecimento, para o nosso festival. Mas fortaleceu muito o CTG. A gente teve que se abraçar na segunda-feira, né, nem na segunda-feira mesmo, lá no sábado mesmo, lá quando a gente soube da desclassificação e depois da fita também. O CTG todo, o grupo teve que se abraçar e levantar a cabeça, e na segunda-feira, vida que segue. Isso, o Tiaraju sempre foi um CTG que lutou muito, né? Um CTG que sempre teve que lutar muito pela condição, pelos seus objetivos e tal, e pelo respeito, né, da valorização do seu trabalho, da entidade. Então, foi isso que aconteceu. O pessoal se agarrou, como diz o gaúcho, e seguimos o trabalho. Foi difícil, né? Foi muito doloroso para todos nós, mas confesso que nós aprendemos muito, sabe? Com o negócio da fita e com a desclassificação, nós aprendemos muito, muito. Tanto que, quando as pessoas olharam no passado 70 pessoas no tablado, né, ao redor do tablado e participando da apresentação, isso foi com certeza, uma maturidade, um treinamento, né, e muito aprendizado de todos esses anos aí. 2010 e 2012 foi um fator determinante para o segmento da nossa vida, né? Principalmente em relação ao festival. E uma segunda pergunta, Ronaldo. Todos os outros instrutores que passaram aqui pelo projeto Falei para o Professor, falando dos seus trabalhos, acho que caiu o Ronaldo. Aí, Rodrigues, que eu estou só vendo a minha... Ah, tá. Não, tranquilo. Todos os outros professores falaram, e geralmente falaram também, tu tem uma equipe que trabalha junto contigo, toda a maioria tem uma equipe de apoio, porque imagino com os grupos que tu tem só para ti, como tu falou dos horários que tu sai, que é complicado até para a vida pessoal, tu tem uma equipe que trabalha contigo, que te acompanha, né, no Tiaraju, nos outros grupos?
Ficou um pouquinho mais escuro, mas aqui tá... Estão me enxergando aí, Tony? Tá tranquilo. Rodrigues, olha só, o que eu tento fazer sempre é tentar envolver todo o CTG no que a gente está fazendo, né? E não só na dança, mas tentar em tudo que envolve uma entidade. Então, eu acredito que cada CTG tem uma ideia da sua equipe técnica que trabalha junto, que nós trabalhamos junto, uma equipe da temática e, né, uma equipe da coordenação. Então, tudo é muito dividido nos CTGs. A gente tenta fazer uma organização de uma forma que a gente não interfira em nenhum na função do outro, né? Trabalhando em conjunto com a patronagem, sempre, né? Sempre a gente trabalha junto com o patrão e com a patronagem, sempre. E acredito que é isso que consegue dar certo, né? Pelo menos para mim tem dado certo. A gente ter essas equipes que trabalham em cada função do que a gente precisa, né? Pensando no festival, pensando numa apresentação. E também uma coisa que eu tento fazer sempre nas entidades é nós fazermos reunião de planejamento para tudo que a gente vai fazer, né? E aí, nessa reunião de planejamento, surgem as equipes, surge quem vai ser as responsabilidades, como eu falo. Então, acredito que eu te dizer, Ronaldo tem uma equipe lá, pessoas que trabalham. Não, eu não tenho, também não trabalho sozinho, porque tem as pessoas nos CTGs, e eu consigo fazer o que eu penso que tem que ter na entidade, que é as pessoas do CTG estarem envolvidas para acontecer, né, o festival, para acontecer o que o grupo de dança precisa. Claro, eu busco outros recursos, assim, do trabalho, que ajudam sobre a interpretação, sobre o espírito do grupo, sobre, né, toda a parte psicológica para trabalhar os grupos de dança, mas eu tento desenvolver bastante dentro do CTG, buscando o melhor em cada CTG, né, cada pessoa dentro do próprio CTG. E tem muita gente, né, hoje em dia os CTGs, nós temos pessoas aí, né, muito dedicadas e muito boas no que a gente precisa para agregar no trabalho, né, das danças e do CTG. Show. Vamos agora, Sandra e o Cláudio. Opa, boa noite a todos. Boa noite, Ronaldo. Parabéns. A gente teve a oportunidade já de conversar outra ocasião. E obrigado por esses trabalhos lindos que vocês nos brinda nos festivais que a gente pode assistir. A minha pergunta é mais ou menos na mesma linha da primeira que o Rodrigues fez. Mas eu queria até, na realidade, nem sei se é uma pergunta, é uma análise tua. Praticamente só 2 grupos ganharam o Enarte fora da Grande Porto Alegre. Aí tem Ronda ali em Caxias, mas vamos considerar que é tudo mais próximo da capital. O que tu acha que falta ou que obstáculos seriam necessários para os grupos do interior, vamos chamar assim, o que eles fazem de errado ou o que eles não conseguem superar ou acrescentar nos seus trabalhos para chegar com reais chances de conquistar um título como o Enarte? Essa pergunta é bem difícil, hein? Primeiro, quero dar os parabéns para a Sandra, né, pela obra, tem que falar assim, né, muito show mesmo, vai com certeza agregar muito para nós todos, né, dançarinos, instrutores e todo o nosso meio tradicionalista. O nosso meio estava carente disso, né, de ter uma obra que falasse da nossa prenda, né, da nossa mulher gaúcha. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, muito dedicada e muito show mesmo. Olha, vai somar muito, com certeza, para todos os trabalhos. E, Cláudio, né, nós já tivemos a oportunidade de conversar aí, vocês me oportunizaram, né, de estar junto com vocês aí, né, claro, online, mas tive a oportunidade de estar junto no grupo aí, para a gente trocar uma ideia sobre o trabalho, sobre dança, e fiquei muito feliz, com certeza, de estar aí com vocês. Cláudio, eu acredito que eu vou pegar um exemplo do Juventude, né, que eu posso falar, assim, acompanhei a trajetória, assim, acompanhei, que eu digo, né, no nosso meio, assim, eu acredito que é uma grande persistência, porque todo mundo fala, porque, vou dar um exemplo aqui, né,
Cachoeirinha, Porto Alegre e Gravataí, perto dos grandes centros, muita gente para dançar, talvez tenha uma rotatividade às vezes maior, né, porque é um grande centro, tem muitas pessoas que estão nos CTGs ao redor, por exemplo, e às vezes vão para esses CTGs aí que eu estou falando em relação aos grandes centros, assim. E talvez no interior, a gente sabe, né, todos nós que tivemos que montar grupo do zero, que tivemos que ensinar o bailarino lá, né? Às vezes o grupo do grande centro, eu posso falar isso porque eu vivo várias experiências, né? Desde o trabalho montado do zero e aquele que já tá com o caminho andado, não vou dizer pronto, mas caminho andado, o dançarino já chega, né, com uma maturidade, já chega com uma experiência. No interior a gente tem que fazer muito isso, moldar o dançarino do zero, né? Muitas pessoas chegam no CTG para aprender, né? O nosso meio tradicionalista, aprender a dançar, e a gente tem que moldar ele do zero, e para isso também tem que ter uma persistência, né? E eu não concordo muito com a ideia que, porque está afastado, está no interior, a estruturação financeira e todo que precisa, porque aí os outros CTGs que estão lá entre os 5 tem mais dinheiro, tem mais isso ou aquilo. Eu quero dizer para vocês que não é o financeiro que define um grupo campeão. Claro que o financeiro hoje define muita coisa na nossa vida, mas não é o dinheiro que faz a diferença, e essa talvez seja uma grande justificativa. A informação também não, porque hoje a gente tem informação, né, da dança em vários meios, em vários canais, como a gente fala. Então, eu acredito que o que falta hoje é persistência. Eu acredito que persistir naquilo, né, de valorizar a sua entidade, que ele está vestindo aquela camiseta, que ele foi criado ali naquela entidade, e essa persistência. Claro que, Cláudio, a gente sabe disso, nós que trabalhamos na liderança, no planejamento, claro, com uma boa estratégia, um planejamento adequado, isso não dá para dizer que do Ronaldo é certo, do fulano é errado, não, isso é quando combina com cada entidade, com cada elenco que a gente tem, cada material humano que a gente tem junto no CTG. Mas eu acredito que o maior fator, e aí eu posso falar que eu estava falando de juventude, foi a persistência aliada com esse planejamento, com a dedicação, com toda a liderança que tinha, né, que tem lá do Bolinha e da Clarissa e tal. Então, eu acredito que foi isso, a persistência aliado com essa ideia né, porque eu lembro quando o Juventude começou no nosso cenário, e ele começou lutando muito, né, vencendo as dificuldades, e o próprio Honda, que tu falou também, né, foi outro que começou com muitas dificuldades, e teve que ir quebrando, né, os paradigmas, por ser um grupo do interior, mas é o nosso cenário que cria muito esse paradigma, né, esse preconceito que é do interior. Então, eu acredito que é isso, a persistência e aliado com essa boa estratégia do trabalho, com todo o conjunto que eu penso que precisa para um trabalho ter o sucesso, né, para chegar lá, para ser o campeão. Então, acho que é isso que falta, às vezes, para o interior. Eu trabalhei muito, eu falo muito no interior, criei muita ideia do grupo do zero, né, de pegar 4 ou 5 dançarinos que estavam aprendendo a dançar e tentar chegar na final do Enarte naquele ano. E é difícil, e também o interior, às vezes, pela questão depende da cidade. Eu sofri muito isso em Uruguaiana, que não tinha faculdade na época. Quando eu completava a idade do adulto ali para a faculdade, a pessoa ia embora para outra cidade, e aí eu ficava lá com um dançarino lá, tentando montar novamente. Então, sofria muito isso, né? Por uma questão que é uma logística, né? A pessoa vai embora e tem que seguir a sua vida, os seus estudos. Mas para as entidades que são no interior assim, a gente sofria muito isso, porque às vezes não tem aquela pessoa que já vai sair para ir embora e vai ter outro que vai, né, entrar para o CTG para agregar. A gente tem que ir criando isso aí. E aí, criar esse espírito da pessoa, ter essa persistência para a nossa dança hoje é muito difícil, né? Porque hoje a nossa juventude tem muitas oportunidades, tem outras prioridades, então, tu convencer a pessoa que tem que se dedicar para a entidade, para o grupo, é difícil. Talvez é um dos maiores desafios hoje do interior, é a gente convencer, né, quem a gente está construindo do zero lá, a persistir nessa entidade aí, com certeza. Não sei se te respondi, Cláudio. Respondeu sim. Obrigado, Ronaldo. Bueno, seguimos por aqui, Tony. Quer trazer alguma pergunta já do YouTube? Quer dar uma volta por lá?
Curti. Não sei se tu tá queimando o Pablo, mas o Pablo tá com a mão erguida. Eu não sei se tu Tá, mas jamais, Pablo, mas criar expectativa, né? Agora eu faço de conta que não vejo. Bom, então vai, Pablo. Pergunta. Não, tranquilo, poderia ir lá. Na verdade, assim, Ronaldo, o que a gente tem visto nos últimos anos são muitos... A gente, como instrutor, muito preocupado com a parte de estudos. Eu, pelo menos, como diz o meu amigo Cristiano, né, sobre andar com corvo ou não, que você já deve ter ouvido por aí, mas a gente tem... o grupo de pessoas que eu me relaciono tem procurado estudar muito sobre a dança. Mas, enquanto isso, eu vejo algumas pessoas que se declaram publicamente, e até para mim, assim, que eles não são grandes estudiosos, e mesmo assim são grandes professores. Então, eu te pergunto, o que é mais importante hoje? A gestão da equipe ou a questão técnica, o estudo do contexto histórico e cultural do nosso estado? Pablo, eu acredito que é o conjunto disso tudo que tu falou aí. Eu acredito que eu sempre fui, digamos assim, rotulado, vou falar assim, como ser um instrutor muito técnico, né? Pela questão, às vezes, da didática de ensinar, às vezes pela ideia da correção coreográfica, porque eu trabalhei, né, no Enarte avaliando correção coreográfica também, mas ter a ideia muito técnica. Às vezes também, claro que a gente vai moldando isso e evoluindo com cada grupo da parte motivacional também. Tu vai aprendendo muito com isso, né? Uns têm uma característica mais motivacional, outros um pouco mais técnica. Mas eu acredito que, falando assim em relação ao instrutor e pensando em ser campeão, eu acredito que tem que ser um equilíbrio em tudo, né? Eu acredito que o instrutor ele tem que ser um estudioso, né? Ele tem que abrir o horizonte dele em tudo que o grupo precisa, tanto nas coreografias, até eu sou muito chato nisso, né? Porque eu me envolvo muito no esquema da coreografia, da música, tô sempre junto da indumentária. Então, eu acredito que o instrutor ele tem que ter esse leque, assim, da noção das funções da sua equipe, como tu falou, né, do grupo, mas tem que ser um equilíbrio, tem que ser um estudioso, tem que ser um motivador, que a gente sabe que é difícil, né? Tem que ser um agregador na entidade e tem que buscar a técnica para fazer a dança acontecer, porque eu sei que tem muito, a gente tem que dançar com o coração, com certeza, sem o coração, sem a gente tentar passar esse sentimento para quem está assistindo, não faz a diferença. Isso eu já senti no palco do Enarte, né? Só que tem a técnica da dança e tem a cobrança do concurso, que eu vejo que é normal, é natural isso. E a gente tem que se preparar para isso também, e fazer o nosso dançarino, quando está em palco, o nosso artista, ter esse ponto de equilíbrio da técnica e da emoção. Para mim, 2019, assim como profissional, né, que trabalha com dança tradicional, e como artista, vou falar assim também, né, para mim foi uma contemplação, assim, a final do Tiaraju, por exemplo, eu vou falar, né, porque trabalhar a emoção, por exemplo, que eu tinha que fazer, nós tínhamos que fazer lá na ideia do garrão, na saída, por exemplo, no ensaio, era muito difícil, né, trabalhar a técnica e a elegância e também tentar passar o sentimento lá no fraque, que era na entrada e depois em uma parte das danças. Então, para mim, eu tive que me reinventar, né, como instrutor em alguns momentos, aprender com cada partezinha do que eu precisava, né, evoluir para passar para os dançarinos. E o time também, né, os dançarinos eram muito bons mesmo. Nós conseguimos reunir uma grande equipe, assim, né, como tu fala. Então, era um conjunto muito polido, mas eu tinha que tentar colocar esse equilíbrio da técnica com a emoção. Então, eu acredito que para chegar nesse sucesso aí, né, claro que não tem receita do bolo, mas tem que ter um equilíbrio. O instrutor não adianta ser só motivador, penso eu, né, pela experiência que eu tenho hoje, e também não adianta ser só técnico, também não adianta ter o manual na cabeça e na hora do momento lá de executar o ensaio, de fazer o ensaio tocar, né, de acontecer, não ter o desenvolvimento que precisa para aquele grupo. Então, acredito que tem que ter esse equilíbrio aí. E uma segunda pergunta que eu tenho, na verdade, assim, tu comentou sobre 2019, né? Acredito que foi o ano que tu foi mais campeão, né? Porque foi campeão tanto num contexto público, as pessoas
te davam o título, tanto que tu recebeu a premiação, e na nota. Eu acho que isso foi muito influenciado pela temática. Tu acha que chegamos no momento onde a temática ela se sobressai ao próprio trabalho, porque a gente chega no domingo e a gente percebe 4, 5 equipes em condições de ganhar. Mas será que, na tua visão, que chegou o momento onde a temática se sobressai ao trabalho e que dita as regras para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto? Pablo, sobre ser o campeão, assim, eu acredito que a temática ajuda, né? Mas eu vou falar também um pouco do... Isso eu fui muito contestado, assim, né? Eu Tiaraju, mas eu como instrutor, assim, que tá envolvido ali, né? Vamos dizer assim, responsável pela parte técnica, sobre isso, que a temática é que define o título. Eu acredito que uma temática, uma boa temática, com um bom desenvolvimento, com todo o contexto histórico, eu acredito que ajuda muito. Não dá para a gente negar isso, porque o próprio festival mostra isso também. Só que agora eu vou falar em relação sobre o festival em relação à dança tradicional. Desde 2014, o Tiaraju está entre os 2 primeiros. Né? 2 primeiros. Claro que, mas o campeão de tal ano lá que o Tiaraju foi vice, a temática definiu, pode até ter definido, não sei. Né? Não tem como ter esses números assim na cabeça lá do avaliador, mas eu vou falar pelo Tiaraju e pela minha visão. Eu acredito que nos ajudou muito a estar entre os 2 primeiros foi a dança tradicional. Porque, por exemplo, teve anos que a gente ficou ali 001 do campeão, outro ano 002. Então, se uma temática, somente a temática vai definir o título, talvez a gente não teria ficado tão pertinho os outros anos, entendeu? E por isso que eu posso falar pela propriedade que eu tenho dos números que tenho comigo, né? Que aconteceu lá de ficar pouquinho lá, porque eu acredito que se uma temática, só a temática for definir, ela vai ter uma grande diferença na nota. Claro que em 2019 a gente teve uma boa diferença, falamos assim, né? Mas em relação à dança tradicional, eu acredito que, para mim, ajudou muito a dança tradicional em todos esses anos do festival. Porque é o que eu falo também, a temática pode ajudar a ser campeão? Pode, mas se tu não tiver dança tradicional, porque tem uma equipe, mesmo que ela esteja envolvida pelo sentimento, e agora eu vou falar um pouquinho do que eu também vivi, né, na avaliação, mesmo que a pessoa esteja, a minha visão, né, a pessoa esteja envolvida pelo sentimento, por toda aquela, né, pela temática, pelo momento da apresentação, mas quem avalia a harmonia não deixa de avaliar a harmonia, quem avalia a correção não deixa de avaliar a correção, e assim mesmo a interpretação, e música também. Então, eu acredito que a dança tem que ter o foco também para ser o campeão. Né? Então, eu acredito que nos ajudou muito a ficar 6 anos consecutivos entre os 2 primeiros, foi a dança tradicional. Né? Porque se o foco era temática, então, talvez a gente não estaria ali entre os 3 primeiros, ou talvez, né? Claro que o momento da apresentação, como a gente fala, conta muito, sim. Mas, tecnicamente falando, eu acredito que a dança ajuda muito. Né? Como o festival, como vai ser não dividido, né, mas eu digo vai ser achar um ponto de equilíbrio para não ter isso, que hoje é a maior reclamação hoje em dia no estado, que a temática faz a diferença para ser o campeão. Aí eu não sei, porque a gente também, eu também fui um crítico disso, né, algumas vezes, e é um ser humano avaliando, né, tá preparado tecnicamente para aquilo, tá, como eu falei, ele vai descontar em harmonia, vai descontar se tiver um problema de interpretação, vai. Só que é um ser humano avaliando e também é uma apresentação, né? É o momento daquele grupo, é o momento de todo o contexto da apresentação. Então, mas eu quero também, eu deixo até o desafio, quem não tiver dança tradicional, mesmo que tenha uma temática, né, expressiva, uma temática que, né, coloque o ginásio em pé, se não tiver dança tradicional para agregar, para ter o foco que o concurso é dança tradicional, eu acredito que é mais difícil ser o campeão. Até porque é que, na verdade, a gente tem um contexto muito forte em cima das danças tradicionais, mas eu acho que nos falta, talvez, uma compreensão de entender que o trabalho ele tem que ser completo, né? É que nem eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que eu converso, que isso é muito parecido com uma entrevista de emprego. Tu tem que chegar apresentável e tu tem que falar de forma apresentável e tu tem que ter um conteúdo. Então,
até porque não é todo ano que a gente tem grupos levantando o ginásio. Então, esses trabalhos, às vezes, eles não falam por si próprio, né? Pablo, uma coisa que é importante, assim, ó, nós tivemos em 2019, que na verdade foi em 2018 que começou a primeira reunião, né? Depois lá da comemoração do vice-campeonato, na comemoração mesmo, a gente já fez uma reunião rápida lá, isso aí acontece praticamente todos os anos ali, a gente sempre tem uma reunião, né, para confraternizar depois do Enarte, dependente do resultado, isso se criou isso, né? Na segunda-feira depois do Enarte, a gente sempre tem uma confraternização e a gente, esse ano mesmo, agora, 2019, na segunda-feira, na comemoração do Enarte, nós fomos até 3 da manhã com uma reunião lá, pensando na temática já de 2020. Então, nós tivemos em 2019 mais de 15 reuniões, muito mais talvez, para chegar para ir aperfeiçoando o planejamento e para as coisas que iam não dando, que acabavam não dando certo no planejamento, a gente ia melhorando. Então, eu acredito que, e eu quero deixar bem claro isso, que a temática e as coreografias ajudam no campeão? Sim. Por que eu falei dessas reuniões? Porque nós tínhamos uma ideia, por exemplo, a gente poderia chegar lá e fazer o balaio 2 vezes. O tempo de apresentação a gente sabia que poderia estourar, nós tínhamos tudo cronometrado, tínhamos plano A, plano B, beleza, mas a gente poderia fazer 2 vezes a Quero Humana. Isso eu não estou dizendo que tem que ser 3 ou 2, mas a gente queria investir também na dança tradicional. Né? Nós queríamos fazer uma dança com um contexto, com a característica do ciclo, com o aperfeiçoamento do artista, mostrando o sentimento da dança, do que era um sapateiro, que a gente queria transmitir. Então, nós procuramos ter esse contexto em tudo. Por que vamos fazer 2 vezes o balaio? Não, vamos fazer 3 vezes o balaio com 12 sapateiros e 12 sarandeios. Mas isso vai ter uma demanda de tempo, vamos fazer mais ensaio. Mas por que vamos fazer ensaio todas as danças de fila numa fila só? Porque a gente quer fazer algo a mais, a gente quer fazer, tem potencial para isso, tem trabalho para isso. Mas vai dar mais ensaio vai ser 35 ensaios numa fila só, vai ser 45 então, mas a gente vai fazer para fazer a dança tradicional com diferencial lá, que é o que a gente poderia fazer, né? Porque a dança tradicional, o shot inglês era o shot inglês que os grupos fazem, que está no manual, mas a gente queria fazer aquele algo a mais do que o grupo talvez, né, que o grupo tem potencial para fazer. Então, acho que foi isso que deu certo, porque a gente não mediu esforço nenhum para que saísse tudo com a excelência que a gente pensava que tinha que sair. E foi do acessório, da pintura do acessório, da confecção do acessório, até o treinamento no domingo de manhã, lá quando desembarcou tudo do caminhão, faz o treinamento de novo, embarca no caminhão. Então, a gente tinha essa ideia na cabeça de tudo ser feito com excelência e com diferencial. E não só um diferencial que uma fila só ia ganhar o Enarte, não, a gente não pensava isso. Mas na excelência do nosso material humano, nossos bailarinos, nossos dançarinos, tentar fazer o melhor naquilo que a gente estava se propondo, que era uma fila só, que era 3 vezes o balaio, que era 3 ou 4 vezes a rancheira e carreirinha. Então, essa era a ideia. Então, acho que sem esse conjunto aí, não adiantava só a proposta levantar o Enarte, por exemplo, que se faltasse dança, eu acho que, acredito que a gente não ia contemplar, por exemplo. Né? Não só a avaliação, mas também o nosso sentimento, né? E a nossa satisfação. Acho que vocês encerraram, né, Gladson, as perguntas da sala, é isso? Por enquanto, sim.